Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. A tecnologia ela é uma coisa incrível, né? Ela permite a gente se comunicar muito rápido e as informações elas são trocadas de forma rápida e revoluções vão acontecendo. Está acontecendo com a cerveja agora, que é o uso das leveduras Kveik. As leveduras Kveik a gente já falou aqui no canal algumas vezes, né? 2 vídeos para ser mais preciso, um fazendo um geral sobre ela e outro uma palestra até bem legal, dada lá em Ouro Preto, só que ficou com áudio ruim e tal. Eu vou fazer ela de novo agora, só que bem atualizado na Serve SC. Se der certo a gente transmite ela mais uma vez e agora talvez até um pouco melhor. Bom, mas o objetivo desse vídeo hoje é juntar tudo isso que aconteceu nesse pouquíssimo tempo, aonde quase que como uma pesquisa espontânea, colaborativa, ação de centenas de pessoas está ajudando a gente a caminhar no entendimento da aplicação desse tipo de levedura para as cervejas que a gente quer fazer hoje. Essas leveduras elas já existem há centenas de anos, né? Só que elas são aplicadas e o conhecimento geral delas é aplicável a alguns casos bem particulares, que são as farmhouse ales norueguesas, que não é o que todo mundo quer fazer. Como ela tem muitas vantagens e a gente consegue aplicar, trazer essas vantagens para a nossa realidade, a gente quer aplicar, ou a gente não, eu falo do meu, né, do meu caso e talvez o caso da maioria das pessoas, que é aplicar em novas cervejas e aprender a utilizar as vantagens que ela tem nas cervejas que a gente já gosta, por exemplo, IPA, Stout, ales inglesas. Bora lá? Bom, pessoal, só relembrando, as Kveik são um grupo distinto, geneticamente distinto de leveduras cervejeiras, que elas têm comportamento bastante diferente. Então, tudo que a gente sabe sobre levedura cervejeira pode ou não pode ser verdade para leveduras Kveik, mas o principal fato que faz a gente utilizar elas é que elas podem fermentar em temperatura muito alta sem produção agressiva de off-flavors relacionados à temperatura alta, como por exemplo álcool superior e ésteres que são desagradáveis. Elas até produzem ésteres, mas em quantidades razoáveis, e nessas quantidades razoáveis elas são agradáveis. Posso até pegar algumas aí que eu tenho utilizado, falar que elas são similares a uma S04 nas condições que eu utilizei. Além disso, ela tem um monte de outras vantagens, algumas vantagens para mim, por exemplo, que elas formam esporo, quer dizer, isso é uma vantagem geral. Elas formam esporo e isso permite armazenar ela por longos períodos de tempo sem ela morrer, permite até secar a levedura sem ela morrer, coisa que a levedura cervejeira normal não faz, então não tentem secar a levedura cervejeira. Algumas apresentam uma taxa de floculação absurda, tem algumas que eu usei aí que em um dia ela clarifica a cerveja, é uma coisa muito louca isso. Eu fazia até a brincadeira, colocava numa garrafa, ficava chacoalhando para ver no outro dia ela clarificada. Eu tenho algumas assim nos meus experimentos, né? Primeiro deixa eu falar sobre as minhas experiências, principalmente com os batches maiores. Eu comecei a utilizar Kveik sem saber que eram Kveik faz uns 2 anos e meio, quando me mandaram uma cepa chamada levedura Viking, estava escrito, e eu praticamente nem dei bola. Quando eu trouxe a Hot Red Ale dos Estados Unidos, a qual eu dei pouca bola também, sem saber que era uma Kveik, sem saber que existia uma Kveik. Eu já tinha utilizado bastante elas, mas sem uma percepção mais crítica, né? Agora falando de uma percepção mais crítica, eu voltei a utilizar principalmente a cepa Hornidal da Bio 4, só que existem muitas linhagens de leveduras Kveik e elas têm comportamento bastante distintos. Então, a gente pode fazer um comparativo assim que existem tantas linhagens quanto existem linhagens de leveduras normais. Então, algumas são muito mais frutadas, algumas são muito mais floculantes. Eu vou deixar aqui na imagem agora, só para vocês terem uma ideia do perfil sensorial que em análise sensorial as pessoas identificaram de algumas cepas e o tanto de tipo de linhagens que a gente tem dessas leveduras. Nessa tabela aqui, um laboratório canadense pegou um grupo de analistas, né, de painelistas, braçou um mesmo mosto a 12 platos e 20 IBUs e inoculou a levedura e fermentou a 30 graus. E aí, como são muitas linhagens, né, foi feita a análise cega dessas linhagens e aqui são os aromas e perfil sensorial que a maior parte das pessoas identificaram. Por exemplo, vou pegar aqui uma que eu uso, Hornidal 1 ou Hornidal 3, eu não tenho como saber. Os aromas que eles identificaram, aroma tropical, abacaxi, rum, ou da Hornidal 3, laranja, maçã vermelha e rum.
Mas se você pegar outra levedura, você vai ver que ela tem um comportamento totalmente diferente. Então vamos pegar aqui a Stranda, Stranda 1. Cítrico, maçã vermelha, muito limpo, seco e equilibrado. Então vocês podem ver que a gente tem um range de aromas e de perfil sensorial bastante distinto. Eles fizeram um controle com a WLP 001, que é a California Ale, fermentado nas mesmas condições, né? Pegar uma US05, por exemplo, e fermentar a 30 graus. Basicamente, o entendimento dos painelistas foi que tinha muito álcool superior e uma leve nota floral. E eu tenho que confessar para vocês, eu tive resultados surpreendentes até agora. É uma coisa bizarra, né? Todos os experimentos que eu fiz inoculação a 40 graus e fermentei a 35. Embora não seja talvez o mais indicado, talvez uma inoculação a 35, uma fermentação a 30 vai proporcionar resultados mais limpos, talvez, e não gerar uma flavor bastante comum, que é o acetato de etila, um solventezinho ali, mas eu não consegui perceber isso, embora outras pessoas fazendo na mesma condição perceberam. Então o que aconteceu? Fiz algumas cervejas, basicamente fiz só IPA, sendo na linha American IPA bem limpinha, ou na linha Juicy IPA cheia de lúpulo, porque eu imaginei que esses sabores e aromas cítricos iam combinar muito com o lúpulo, então iam casar, ia ter os ésteres gerados iam ser aditivos aos aromas do lúpulo, e na cerveja limpa também, né? Mas basicamente para IPA que eu acabei utilizando. Eu também não sei usar da melhor forma possível ainda essa levedura, mas os resultados que eu tive foram surpreendentes. Eu estou fazendo, gente, olha, parece mentira. Se falasse para mim há 6 meses atrás, eu ia falar para a pessoa me deixar em paz, que ela estava só falando besteira. Eu estou falando de cerveja agora nesses meus testes, né, numa média de 6 dias. Então eu faço no sábado, na outra sexta já está pronto, na quinta já dá para... Eu tomo aquela provinha, engarrafo um pouco, mato o barril, já no domingo faço outra. E assim vai. E é muito dinâmico isso, porque a gente consegue testar a técnica assim, ó, uma atrás da outra. Não é igual se eu fosse pesquisar com lagers, assim, mesmo que não uma pesquisa formal, né, uma pesquisa mais pessoal. Então é surpreendente. Fermentar a 35 graus e conseguir um perfil de fermentação razoavelmente limpo é algo que é quase inimaginável. Algumas dessas cervejas eu até mostrei no Instagram, eu fazendo coloquei receita delas no Instagram. Mas vamos nas características principais dela. A levedura que eu usei, principalmente nos batches maiores, foi a levedura da Bio4. Agora eu tenho um monte de outras leveduras aqui, eu já tenho usado elas em mini batch, mas essas principais que eu fiz foi com a Hornidal da Bio4, utilizando a primeira geração e depois reaproveitando. O que eu tive de características dela? Um perfil razoavelmente neutro com um pouquinho de cítrico, muito, muito legal. Isso enquadra muito bem numa American IPA ou numa Juicy IPA, e eu só fiz isso também, né? A taxa de floculação dela é absurda, então é super limpa a cerveja. Mesmo uma cerveja que eu fiz com aveia, ela ainda ficou razoavelmente clarificada. Não, ela não ficou clarificada, translúcida, né? Mas toda a turbidez que ela tinha, a gente conseguia de certa forma ver que não era a turbidez característica de levedura, mas sim da aveia que estava lá dentro. Uma das principais características que eu identifiquei e que eu acho que é bastante geral é o nível de secura dela. Ela seca muito a cerveja, não que ela atenua tanto, mas ela dá uma impressão de seca assim absurda. Então a gente pode direcionar talvez rampas para fazer em temperatura maior, fazer rampa mais em alfa-amilase, talvez mosturar, fazer a sacarificação em 70 a 72 graus para sobrar muito açúcar residual para combater esse nível de secura. Embora, né, com atualizações quentíssimas aí do livro The New IPA do Scott Jenisch, que também vai estar lá em Florianópolis quando eu vou estar dando essa palestra, fala que em testes laboratoriais açúcar residual, dextrina residual praticamente não tem impacto em corpo. Então talvez isso seja um mito que a gente tenha que quebrar. Só tem impacto se começa a ter um mínimo de impacto quando sobra 4 platos, 1020. 5 platos é onde você começa a sentir. Mas beleza, estou desviando do assunto aqui. Agora já deve ter algumas dezenas de grupos de Kveik's por aí, né? Eu estou participando de um grupo de Kveik no WhatsApp. E eu fui lá, fiz uma planilha no Google Forms, fiz um formulário no Google Forms mais ou menos, tentei ser o mais genérico possível, mas também não me alongar muito, e pedi para as pessoas darem suas opiniões dos usos de Kveik, porque as pessoas elas estão bem firmes utilizando, e como é rápido e dinâmico, a gente consegue ter algumas informações bastante interessantes.
Então, eu vou até rolar aqui para vocês verem. Esse é o formulário que a gente fez, ele falar que levedura você utilizou, como que ela, da onde ela veio, qual dosagem você utilizou, para qual estilo você utilizou ela, temperatura, OG, FG, e daí deu para tirar algumas conclusões bem interessantes. Vou vir aqui direto para a seção de respostas. Hoje a levedura mais utilizada é a levedura da Bio4, a levedura Hornidal da Bio4, que está em verde aqui, seguido com a levedura da Voz da Yeast Labs. Então, ainda bastante aqui, né, da Voz da Ômega. A maior parte das leveduras utilizadas são comerciais novas, embora algumas venham de reaproveitamento de lama, reaproveitamento de levedura seca, como eu falei, dá para secar a levedura, logo vai ter vídeo no Beer School sobre isso, provavelmente semana que vem. Então, em relação à dosagem, é dito que essas leveduras, elas utilizam dosagem muito menor. E por que elas utilizam dosagem muito menor? Porque a temperatura está muito mais alta. Se a temperatura está muito mais alta, as reações lá dentro elas acontecem de forma muito mais rápida e você consegue ter uma fermentação rápida e relativamente protegida de micro-organismos em uma dosagem bem menor. Então, tem muita gente utilizando o que os noruegueses faziam, que é 1/10 mais ou menos da dosagem normal que a gente utiliza de levedura. Eu utilizei dosagem normal em todas as minhas, eu não utilizei nenhuma vez dosagem baixa, eu só usei dosagem normal, até usei dosagem alta só para ver o que acontecia. Agora vem um mito que a gente tem que quebrar, a Kveik ela não fermenta mais rápido, tem muita gente decepcionada. Se você pegar até alguns artigos, tem algum artigo já sobre cinética da Kveik, é relativamente parecida. Se pegar com uma California Ale, ela é mais rápida, mas se pegar um outro tipo de levedura, ela não é tão mais rápida assim na média. Está mais associado à temperatura, que é de fermentação, do que a velocidade da levedura propriamente dita. Então não vai pegar uma Kveik achando que ela faz milagre, vai fermentar em um dia com uma dosagem de 1/10 numa temperatura de 25 graus, que não vai. Ela, nesse aspecto, ela é praticamente uma levedura normal. Se você pegar uma levedura normal e jogar a 40 graus, ela vai fermentar em um dia também. Vai ficar ruim, mas vai fermentar em um dia. Qual que é a dosagem que você deve usar? É muito, muito difícil falar isso. O que é uma dosagem ideal? Uma dosagem ideal para uma levedura cervejeira, que a gente coloca lá 750 mil células por ml por grau plato, ela envolve duas coisas. Primeiro, velocidade de fermentação, produção de flavors e custo. Se a gente pudesse pegar uma levedura normal e dobrasse e triplicasse a dosagem, a gente ia ter mais vantagem do que desvantagem. Só que a desvantagem é ser financeira. Agora, se a gente quiser otimizar a dosagem de uma Kveik, porque não existe uma dosagem definida. Não existe. Não tem. Se alguém falar, é uma mentira. Talvez ele pode falar, existe uma dosagem que os noruegueses usavam. Mas não existe uma dosagem definida para uma Kveik. Porque o que acontece? Se você der uma dosagem baixa, 1/10 da dosagem normal, por exemplo, um pacotinho, em vez de 20 litros de cerveja para 100, para 150 litros de cerveja, é bizarro, mas isso seria 1/10. Você teria muito mais produção de éster. E se o éster é agradável, pode ser uma coisa boa. Agora, você pode ser igual eu e procurar um perfil mais limpo. Se procurar um perfil mais limpo, você pode dar uma dosagem normal, vai haver menos reprodução celular e vai haver menos produção de éster. Então isso tem que ficar em mente. Não existe uma dosagem ideal definida. Eu até tenho um projeto junto com o Marcelo da Bio4, onde a gente está propondo analisar o efeito da dosagem, temperatura, grau plato, e por meio de uma ferramenta de otimização. Mas eu fiquei pensando, o que eu vou otimizar nesse negócio? Não tem o que otimizar. Existem objetivos diferentes. Então fiquem com isso em mente. Você pode fazer só que vai com uma dosagem baixa, focando em éster, vai demorar mais a fermentação, ou você pode aumentar a dosagem e até diminuir a temperatura e obter um perfil mais limpo. Continuando então, massivamente o estilo mais utilizado até agora foi American IPA ou Juicy IPA, que isso aí dá quase 70% dos testes feitos já, incluindo o meu, mas de outras pessoas. Mas embora uma pessoa já fez com lager, algumas com hidromel, algumas com... e por aí vai. Lager entre aspas, tá, gente? Se a gente vê temperatura de inoculação, a gente vê uma coisa bastante absurda também. Um range das pessoas utilizando aqui desde inoculação a 45 graus, mais comum 40 graus. Boa parte das que eu fiz foi inoculação a 40 graus. E 16, até o limite de 16 graus, pessoas fazendo já na temperatura normal. Falando nisso, né, gostaria de falar de aeração. Se você inocular numa temperatura tão alta, não faz sentido fazer aeração.
Se você inocular 40, 45, a solubilidade do oxigênio é tão baixa que não faz sentido quase nenhum oxigenar. Eu vou falar aqui coisas por probabilidade, embora eu não tenha estudado isso efetivamente, né? Se você fizer nessas condições e oxigenar, muito provavelmente você vai estar tendo muito mais problema de oxidação do que benefícios por ter feito a oxigenação. Agora, claro, nesse caso que alguém fez a 18, 16 graus é outra história. Aí beleza, aí oxigenar pode fazer sentido e pode colaborar para uma cerveja mais limpa ainda. Então vamos continuar aqui. Temperatura de fermentação. Eu pedi para as pessoas responderem 0 se fosse sem controle, então 25% das pessoas até agora fizeram totalmente sem controle. E aí, num range bem absurdo também, indo do 18 até alguns aqui sem controle, indo até os 40 graus. Lembrando que a maior parte delas não sobrevive a 42, 43 graus. OG e FG, coloquei isso aqui porque a partir disso eu consigo tirar a atenuação. Então a gente sabe que a boa parte das pessoas fizeram num range de IPA mesmo ali, dos 1048 aos 1070. E aí eu fiz, joguei tudo isso para uma tabela no Excel. Peguei só a levedura da Bio4, que é a mais utilizada então, porque eu tenho mais dados, dá para ser estatisticamente mais preciso. A atenuação média dela foi de 79%, com um desvio padrão de 7%. Então, é provável, se você for fazer numa rampa, mesmo que você fizer uma mostura de 60 a 72 graus, que você vai ficar ali na média 72 a 80% um pouquinho menos de 80% de atenuação. Como eu falei, ela fica muito, muito, muito seca. Então, eu sugeriria vocês utilizarem temperaturas mais altas de mosturação, a não ser que seu objetivo seja efetivamente fazer uma cerveja bastante seca. Continuando aqui, tempo aproximado de atenuação. A maior parte das pessoas teve tempo de atenuação de 2 a 3 dias, 4, 5, mas pode ver, tem gente que levou mais de 10 dias para ter a atenuação. Depende da temperatura com que foi feito. O perfil sensorial da levedura está bem disperso aqui, eu quero fazer um vídeo só sobre isso, mas eu fiz um resumo aqui sobre pelo menos a Hornidal da Bio4. A Hornidal da Bio4, a maior parte das pessoas colocou que o perfil visto nela é um perfil limpo, levemente frutado, tendendo a cítrico. Perfis sensoriais não listados, então deixei aqui para as pessoas poderem colocar. Então chegou maracujá, caramelo, chiclete, tutti-frutti, frutas maduras. Flavors percebidos, eu tenho que ajustar isso aqui que não ficou bom, vou pular. Mas um pouco de solvente, um pouco de éster em excesso. Floculação. Claro que aqui está misturando todas as leveduras, mas a floculação, se você picar, ela ficou de média, a maior parte dela ficou de média a muito alta. Eu me enquadro aqui na muito alta. Quase todas as que eu usei tiveram floculação extremamente alta, mas se a gente pegar uma Voss, por exemplo, ela tende a ter floculação mais baixa. Talvez as pessoas que estão nessa área aqui. Corrigir o cálcio, porque a floculação está muito associada ao cálcio, então se você não colocou cálcio, você pode não ter uma floculação tão boa quanto foi esperado, e boa parte das pessoas colocaram cálcio na água. E agora o mais interessante, qual que é a satisfação da pessoa que fez em relação ao estilo executado? Porque satisfação depende de estilo, Você não pode pegar uma Kveik de perfil razoavelmente limpo e querer fazer uma Weizenbier e tirar perfil de cravo, não faz sentido, Claro que aqui tem muitas leveduras misturadas, mas como a maior parte das respostas foi para IPAs e Specialty IPAs, fiz mais uma vez a análise estatística no Excel. A média, então, de satisfação foi de 4,2, então essa escala aqui eu coloquei de 0 a 5. Resumo desse vídeo gigante que ficou aqui, Kveik é legal. Kveik pode ter um potencial de revolução no mercado, talvez não para os estilos que a gente está fazendo, mas para a criação de novos estilos. O que impede da gente criar um estilo que não enquadra em nenhum estilo existente aí, porque a levedura é boa para isso, fermenta rápido, em 6 dias a gente tem uma cerveja, ou a gente faz o contrário, fermenta, demora um pouco mais, não tem problema demorar um pouco mais. É aquilo que eu falei, depende do teu objetivo, Se você quer fazer uma cerveja para concurso, talvez nada do que eu estou falando vale. Se quer fazer uma cerveja, quer, falar pro teu pai, vamos fazer uma cerveja, quer começar a fazer cerveja em casa? Ele fala, mas daí tem que ter geladeira, tem que ter isso. Não precisa, dá para fazer sem geladeira, é possível. Então, como dica geral aqui, se você for utilizar Kveik, o que eu posso falar? A dosagem depende do teu objetivo. Então, mas sempre faça um starter. Você vai comprar ela, vai vir num vial, provavelmente ele
pode ter perdido muita viabilidade no meio do caminho. Então fazer um starterzinho, pegar um pouco de DME, colocar no agitador magnético, colocar água e agitar, você vai ter levedura fresca ótima para atuar. Nesses casos, pegar aí um exemplo, 100 gramas de DME, 1 litro de água, faz o starter, deixa decantar, a lama fica lá embaixo. O dito que as pessoas falam é uma colher de chá para 20 litros de cerveja. Isso que os americanos doidos fazem. Mas no artigo, tem esse artigo aqui, eu vou deixar até, se eu conseguir deixar no link. Ele não é muito bom não, é Brewing with Kveik, de um dos caras muito bons que estão aí fomentando o uso da Kveik. Ele sugere aqui, se você fazer um starter, colocar 250 ml para cada 10 litros de cerveja. Então é muito fácil, faz o starter ali de meio litro, dá para você fazer 20 litros de cerveja. Ou chegar até usar 1 litro de starter para 20 litros de cerveja para você ir controlando aí a dosagem. A segunda coisa que eu poderia falar, adiciona nutriente. Eu estou fazendo tudo com Cervomyces e estou tendo desempenhos ótimos porque a levedura sempre é carente de zinco e Cervomyces é uma fonte de zinco. Se não sabe o que é Cervomyces, bom, sei lá, eu vou deixar o meu Brew Shop aqui, a Piquiri Brew Shop, e um link para Cervomyces para vocês darem uma olhada lá. Cervomyces é um suplemento basicamente de zinco, não serve para mais nada, mas a levedura precisa muito de zinco. A levedura, o perfil dela vai ser muito seco, já falei isso diversas vezes, então considere fazer recursos para aumentar a sensação de corpo da cerveja, água com muito cloreto, outros tipos de adjunto, tipo aveia, ou braçar em temperatura mais alta, rampas mais altas. Lembra que cada linhagem se comporta diferente, e hoje eu posso dizer que a gente tem um entendimento razoável já da levedura da Bio 4. Não culpe as produtoras de levedura se não sair como desejado, porque a levedura pode ter tido algum processo no meio do caminho que você perdeu viabilidade dela, se você não fez o starter, talvez está faltando nutriente. Eu vejo algumas pessoas reclamando desses bem pontual, mas se você for ver, na média, todo mundo teve desempenho muito bom. Então leve em conta a característica da levedura que você vai utilizar e leve em conta que talvez um starter pode ser uma coisa muito relevante. Adicione cálcio na água, por favor. Isso agora é basicamente lei na cerveja. Se você não sabe como é sua água, a gente já fez uma coletânea lá no Instagram das águas do Brasil, mas sua água de coleta superficial não tem segredo, você não precisa nem ter análise, provavelmente, né, vou falar assim, você nem precisa ter análise de laboratório dela. Se colocar ali, eu vou fazer um vídeo como corrigir a água de forma bem simples, jogando uma colher de chá de cloreto de cálcio lá. A temperatura de inoculação e temperatura de fermentação não está nada definido ainda também, então não tem como sugerir para vocês, mas 30 graus é um bom ponto de partida, mas provavelmente cada levedura, cada linhagem tem uma temperatura ótima e a gente carece disso tudo. Por fim, se você já fez ou se você vai fazer, entra no nosso formulário que vai estar aqui embaixo e preenche ele para a gente ir expandindo. A gente já está chegando a 100 contribuições e não deu 24 horas ainda. E não é uma coisa minha, eu até deixei ali no formulário, está escrito, você pode usar esses dados para o que você quiser. Meu sonho agora é que a gente consiga chegar a 1000 dados aí e ser a nação mais Kveik do mundo. Imagina que loucura. Então pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo, desculpem ter me alongado, mas é um vídeo bastante importante. E continuem aqui, vamos falar sobre secagem, correção de água e atualizações sobre como braçar com Kveik. Beleza? Até o próximo vídeo.